Não, nem estão perguntando então, o Tiririca, tanto que eu ponho no plural, candidatos folclóricos, como já tivemos em outras eleições, os vários que foram citados aqui, ele lembrou até o Cacareco. Eu pergunto da responsabilidade dos partidos ao indicar os candidatos para atrair o voto do cidadão que é eleitor. Eu quero saber se partido tem ou não tem compromisso no momento em que ele seleciona os candidatos para comporem a sua chapa. Claro que tem. É essa a pergunta. Claro que tem. Então, assim como tem... Olha, então, foi perguntando de direito de quem se candidata. Se você andar pelo país, você vai ver. Candidato filho do governador, mulher do governador, neto do governador, neto do líder tal... Isso tudo é usar um artifício também para ter voto, para pegar voto. O sujeito que pega, por exemplo, o tempo da televisão... O senhor compara neto de um governador que faz uma carreira política e que tem propostas, com um palhaço que aparece e diz, tá pior do que tá, não pode ficar, eu vou lá para te contar como é que é, e faz a palhaçada todo o tempo. De onde surgiu, é igual? Para o senhor é igual? Não, não é igual, mas eu estou dizendo de onde surgiu, eu estou dizendo, você está falando do oportunismo. O oportunismo do partido é o mesmo. Oportunismo e oportunidade, é diferente. A produção, o resultado é o mesmo. O sujeito pega um artista local ou alguém da política local que não tem convivência, não tem, bota candidato, tem uma votação enorme, tá certo? E acaba carregando também uma votação. Oportunismo é diferente de oportunidade? Veja, não, Arielide, eu acho que essa discussão merece um pente fino, que a gente analise melhor. Eu acho que as diversas formas e artifícios que se tem para chegar ao Congresso Nacional, desde o uso ostensivo do poder econômico, né, de máquinas de Estado, de máquinas partidárias, ou artifícios, colocar celebridades, vamos chamar de celebridades, né? Que eu acho que é um termo mais amplo, né? Jogador de futebol, artista, não sei o que e tal, ou querer eleger o nepotismo cruzado, etc. Tudo isso são formas de chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte, todo partido tem direito de lançar qualquer cidadão. Agora, é claro que cada partido deve preservar a sua integridade. Claro. Ele tem que apresentar uma lista de candidatos, de cidadãos qualificados para a sociedade brasileira, que saibam defender um programa, uma ideologia. Isso pode passar um ou dois. No caso do Tiririca, em particular, não é essa a questão. Olha, tanto é assim, o João Paulo, que no meio da programação, o próprio mercadante mandou tirar o emblema dele do Tiririca. Ou seja, ele percebeu que aquilo, entende, manchava de alguma forma uma seriedade política do programa que ele tinha. Quer dizer, direito eu quero dizer o seguinte, é legal, o questionamento é a legitimidade. Mas, João, mas o que nós estamos questionando é legitimidade. A coligação foi beneficiária. A coligação pegou 3, 4 vagas de parlamentares atrás dessa carreira. Então isso é complicado mesmo, entende? A gente deveria trabalhar com propostas mais ideológicas. Eu também acho, como você, só para concluir, que às vezes você fala, não, nós lançamos um sujeito que pode ter até uma boa formação, mas uma boa formação não garante o voto popular, entende? Um quadro político. Então, o sujeito já nasce filho de um grande político, com 400 prefeituras atrás, se elege também, entende? De qualquer jeito. E isso também é uma outra forma de deformar a representação popular ou dos partidos. Isso pode ser melhorado, sim, aí sim, num programa partidário, de fidelidade, que os caciques também não mandem nas listas partidárias. Não é tão simples assim. Aí é que quando se fala nas listas, muita gente entende que isso é para perpetuar quem já está na cúpula, né, dos partidos, e os novos não teriam oportunidade. A questão da renovação do Congresso, né? A renovação, ela foi muito pequena. Na verdade, não houve uma grande renovação. Nós sabemos que há razões para isso, tanto a subscrição do trabalho parlamentar, como eu acredito que tenha sido dos senhores, pela história política, porque são políticos históricos, né, ideológicos, são pessoas que estão no cenário político há muito tempo, ambos. O eleitor conhece, reconheceu, eu vejo aí esse aspecto. Porém, entra a outra questão das circunstâncias. Na campanha eleitoral, que espaço têm os candidatos ao parlamento?
né, nos municípios, nas assembleias legislativas e para o Congresso? Que chance eles têm, os novos, de chegar e se apresentar e se fazer conhecer com suas intenções e seus propósitos? Se você fizer um comparativo, Marília, por incrível, o Brasil é um dos países que mais renova parlamento no legislativo. Em relação a quê? O senhor tem um estudo do mundo, assim? Tem, eu não tenho. Estados Unidos é baixíssimo, Israel é baixíssimo, também leva muito em conta o sistema, porque muitos são sistema de lista, então o sujeito está lá e ele continua na lista, entendeu? Então no Brasil a renovação de 40% é alto, mudar 40% numa estrutura lá é grande, Agora, eu vou falar uma opinião muito pessoal, do jeito que as campanhas estão ficando cada vez mais caro, é cada vez mais difícil uma pessoa do meio do povo ascender para a política no nosso país. De vereador a presidente, cada vez mais difícil. Acho que a última experiência rica nisso foi o PT, que possibilitou que uma parte grande de pessoas populares, pessoas do meio do povo, dos trabalhadores, ascendesse para mandatos. Agora está muito difícil, porque a campanha está muito caro mesmo. E não é só aqui, é aqui e no Brasil todo, né? Por exemplo, no nosso caso, no meu caso do PT, nós não aparecemos uma vez na televisão. Eu não apareci uma vez na televisão. Isso é uma decisão partidária. Não pude falar o meu nome na televisão. Foi decisão do mercadante, partidária. Não, foi decisão nossa, porque a gente estava fazendo uma campanha para o voto de legenda. Mas outros candidatos aparecem com mais frequência, também gera uma certa distorção, porque a televisão... E números também, quando a gente vê a campanha, aqueles que são da cúpula dos partidos, que são os que dão a impressão do comando dos partidos, eles têm os números mais fáceis para o eleitor, né? Quer dizer, isso é uma decisão partidária também. Mas o genuíno era o 13-13 e não conseguiu se eleger. Aí ele não conseguiu, não foi por baixo a votação. É que o quociente também eleitoral é muito elevado, né? Porque agora, é chocante que parlamentares históricos de São Paulo, tanto do PT como do PSDB, eles ficaram de fora com mais de 100 mil votos. Não é verdade? Maria Lídia, é uma perda para São Paulo, representatividade. Por exemplo, não ter o Genuíno, não ter o Arnaldo Madeira, não ter o Walter Feldman. É uma perda grande para São Paulo. É uma perda, realmente. Porque são parlamentares importantes para São Paulo e para o debate do Brasil. Mas o presidente Lula não quis de jeito nenhum Arthur Virgílio nem o Tasso Gereissati, que também são políticos históricos, né? Ele não quis de jeito nenhum, né? E ajudou a que eles fossem derrotados. Teve o maior empenho. Essa questão da renovação, Maria, veja, ela tem... Nesse caso, ela estava de acordo com o presidente Lula. Eu não tenho dúvida, deputado, que o senhor está. Essa questão da renovação, na verdade, ela tem uma questão muito relativa. Você tem parlamentares que estão lá há muito tempo e não abrem a boca, não ocupam a tribuna há anos, entendeu? E tocam aquele rame-rame. E voltam. Mudos. Entram mudos, saem calados e voltam. Calados e voltam com muito voto. E tem outros que são novos, entende? E são atirados, entende? E vão para o debate, se afirmam como lideranças do Congresso Nacional. Mas isso depende também do personagem, depende do partido político que ele está. Se o partido dele é um partido acomodado, que está na base do governo, então mesmo sendo de oposição, mas o cara não se coloca como oposição, como um projeto alternativo, ele vai pouco para isso. Então, a renovação não resolve muito o problema do parlamento. A renovação vai ter quando a gente mexer no financiamento de campanha. Isso é um ponto central. Nós temos 4 minutos para terminar em questão de hoje e eu queria ouvir dos senhores, em termos assim de prioridades e desafios, que selecione, né? Não vamos ter tempo para fazer uma grande relação, mas o que é absolutamente prioritário? O Congresso, a hora que abrir os trabalhos, deve focar no quê? De interesse do país. A primeira tarefa é o Congresso se debruçar sobre a reforma política. Esse nosso sistema está falido, ele já exauriu. Precisamos fazer um novo sistema eleitoral e partidário. Eu concordo com o Ivan, financiamento público, votação em lista. Nós podemos até fazer uma experiência e depois fazer um plebiscito para ver se foi melhor ou não. Podemos até avaliar, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Em paralelo a isso, enfrentar o debate do sistema tributário nacional.
Essa é uma prioridade importante no nosso país. Fazer com que as pessoas tenham uma justiça mais próxima da sua situação em relação aos tributos que cada um recolhe. Esses são 2 temas fundamentais. Tem um outro que vem, Maria Lídia, que é o pré-sal. Falta uma parte da renovação do pré-sal e que nós temos que organizar já, no primeiro semestre de 2011, esse debate, essa votação do pré-sal, para a gente ter esse sistema mais justo possível no país. O senhor partilha desse ponto de vista? Primeiro, eu acho que tem questões que se fazem sempre no começo do governo, né? Quer dizer, quando o interesse eleitoral ainda tem menos influência. Então, por exemplo, reforma tributária, eu não acredito no Congresso Nacional. Só vem de baixo para cima. Porque reforma tributária significa taxar grandes fortunas, entende? Tirar o imposto que hoje é sobre o consumo e sobre a renda e passar sobre a propriedade e a riqueza, e isso mexe com muito interesse. Então isso aí é sempre uma prioridade, mas nunca vai ser votado. A reforma política se trata de explicar para o povo que, se for feito o financiamento público exclusivo de campanha, né, nós vamos gastar R$7 por voto. Esse é o estudo do TSE. E quando não há o financiamento público, talvez custe R$120, entende? Com tudo que envolve e com a corrupção que isso envolve também. Então, a reforma política é uma coisa fundamental. Mas, fora isso, eu acho que a gente tem que pensar nos direitos dos trabalhadores. Porque toda vez que começa uma legislatura, todo mundo fala, precisa de novas reformas. Os trabalhadores devem fechar os bolsos e proteger seus direitos. Reforma da Previdência é de 4 em 4 anos. E no mundo todo, ninguém fala em reforma da Previdência de 40 em 40 anos, né? Só quando as gerações... Mas vamos mudar o fator previdenciário. E isso é muito bom, derrubar o veto do Lula, fator previdenciário. Isso é prioridade do pessoal. Muito obrigada, senhores. Nós terminamos aqui em questão de hoje, que debateu as prioridades, os desafios, a composição do novo Congresso Nacional, definido pelas eleições 2010. Agradeço muito o empenho nessa reflexão, nesse debate. Em especial, agradeço a você que nos acompanhou. Em Questão estará de volta no próximo domingo, logo após Mesa Redonda. Uma boa noite a todos e até às 7 da noite no Jornal da Gazeta. O cantor Diogo Posse se apresenta no Foro Show, nesta segunda, 10h30 da noite.